Olá, que ótimo ter sua companhia para mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre um debate, talvez o debate mais quente no mundo da inteligência artificial hoje. Código aberto versus proprietário. A gente pegou um material recente bem interessante sobre o estado da IA que vai guiar nossa conversa. E qual é a ideia? É desmembrar os argumentos, sabe? Entender as vantagens, os riscos, o que está em jogo nesse cenário que muda, nossa, todo dia. Antes de mergulhar no tema, aquele nosso pedido de sempre que ajuda demais. Se você curte o que a gente faz, já clica aí no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Para não perder nada. Combinado? Ok, vamos lá. Vamos desempacotar isso. Para começar, o que é essa tal de IA de código aberto, o open source? A filosofia é bem parecida com a do software livre, né? Muita gente já conhece. A chave é a transparência. O código, os parâmetros, quase tudo fica aberto para quem quiser ver, estudar, mexer. E isso é importante por algumas razões. Primeiro, permite auditoria. Tipo, pesquisadores, outras empresas, governos podem fuçar para ver como funciona, se tem viés, falha de segurança. Cansa, né? Sim. E segundo, e talvez o mais falado, democratiza o acesso. Evita que só as gigantes da tecnologia controlem tudo. O material que a gente viu cita uns exemplos famosos. O Llama, o Mistral, Falcon, são nomes que estão bombando. E tem um ponto interessante, né? Um relatório lá de Stanford, RHI de 2023, que está nesse material, mostra como pesquisadores, governos e principalmente as startups pequenas valorizam isso. Isso, eles pegam essa base e criam em cima, sem precisar começar do zero absoluto. É uma baita ajuda. E o que eles liberam exatamente? Varia um pouco, né? Mas geralmente são os pesos do modelo, tipo o conhecimento que a IA aprendeu. Os parâmetros numéricos, né? Isso. E também códigos de treino, às vezes datasets sintéticos que são dados criados artificialmente, úteis para treinar sem usar dados reais sensíveis. E o código-fonte, claro. E aqui a coisa fica, realmente interessante. Essa abertura toda acelera a inovação de um jeito impressionante. Com certeza, gente do mundo todo pode pegar, adaptar, corrigir. Exato, torna a IA de ponta muito mais acessível globalmente falando. Sim, essa abertura é um motor incrível para a inovação e para democratizar a coisa toda. Mas olha, como o material que a gente está vendo deixa bem claro, isso traz junto um pacote de riscos e limitações, sabe? E não são pequenos. O potencial de uso indevido é talvez o mais óbvio e preocupante. Com acesso fácil aos modelos, gente mal intencionada pode adaptar para fazer coisa errada. O material cita exemplos bem ruins, tipo gerar deepfakes super realistas em massa, ou melhorar ferramentas para cyberataque, sabe? Ou até automatizar a campanha de desinformação personalizada. É assustador pensar. Nossa, é verdade. A facilidade de ajustar o modelo para a maldade é um alerta constante. Exatamente. E tem outro desafio grande, a grana. Sustentabilidade financeira. Treinar esses modelos gigantes custa, uma fortuna. Milhões, às vezes centenas de milhões. Muita energia, muito computador, né? Manter um projeto open source de ponta, atualizando sempre, sem uma receita clara, é difícil pra caramba no longo prazo. Muitos dependem de patrocínio, que pode acabar. Faz sentido. E por fim tem a questão da governança. Como controlar? Se você solta um modelo poderoso para o mundo, como garante que não vão usar de forma perigosa ou antiética em qualquer lugar? Fica difícil impor regra, né? Muito difícil. O controle é descentralizado por natureza. Essa falta de um controle mais firme é uma das grandes dores de cabeça do código aberto em IA. Entendi. Essa dificuldade de controle, os riscos, leva a gente direto para o outro lado da moeda. Os modelos proprietários. São aqueles sistemas feitos e guardados em casa por empresas, né? Que não abrem os detalhes da arquitetura, dos dados de treino. A famosa caixa preta. Exato. A gente está falando dos nomes mais conhecidos. ChatGPT da OpenAI, Gemini do Google DeepMind, o Claude da Anthropic, o Copilot da Microsoft. Só peso pesado da tecnologia. Pois é. E segundo o material, eles têm vantagens claras. Primeiro, uma infraestrutura de computação que pouca gente tem igual.
Treinam modelos numa escala que seria impossível para a maioria dos projetos abertos. É outra liga, né? Totalmente. Segundo, eles têm datasets exclusivos, enormes, coletados durante anos. Isso pode dar uma vantagem na qualidade do treino. E terceiro, investimento pesado e contínuo em engenharia. Otimização, técnicas refinadas, interfaces boas. O resultado prático que a fonte aponta é que esses modelos geralmente lideram nos testes de performance. São vistos como mais precisos, mais rápidos, melhores em tarefas complexas. Eles meio que definem o que é o top de linha no momento. Mas essa performance toda tem um custo, né? Não é só vantagem. Exatamente. Tem um outro lado que é crucial. A principal crítica, e isso é quase um consenso nos textos que a gente leu, é a falta de transparência. São as tais caixas pretas. A gente usa, interage, às vezes fica impressionado com o resultado, mas não tem ideia de como funciona por dentro. Nenhuma visibilidade, né? Quase nenhuma. Quais dados exatamente foram usados ali? Tinham vieses, informação errada que está sendo repetida. E o mais crítico, talvez, como esses sistemas chegam a certas conclusões, especialmente em áreas sensíveis, tipo análise de crédito, diagnóstico médico, moderação de conteúdo, ou até, justiça criminal, segurança. Né? Esse desconhecimento profundo levanta uma questão fundamental sobre confiança e ética. Podemos confiar cegamente numa tecnologia que a gente não entende como opera? Principalmente quando um erro pode ser grave. Pois é. E, além disso, essa abordagem concentra um poder tecnológico e econômico gigantesco na mão de pouquíssimas empresas. O risco de um oligopólio, né? Exatamente. Um risco bem real. Poucos ditam as regras, controlam o acesso à tecnologia mais avançada e podem acabar sufocando a inovação que vem de fora, de empresas menores ou da academia. E como se não bastasse essa polarização toda, aberto versus fechado, o material que a gente está usando joga mais uma camada aí, os modelos semi-abertos ou pseudo-abertos. Ah, essa é interessante. A ideia é que nem tudo que se chama de aberto é aberto de verdade. Um estudo que a fonte cita de Bender e Dowie de 2023 olhou para isso. O que acontece muito, empresas liberam partes do sistema, tipo o código de uma API que é basicamente como outros programas falam com o modelo. Isso cria um ecossistema em volta, né? Facilita o uso por desenvolvedores. Exato. Só que aí vem o pulo do gato. Elas seguram o que é mais importante. Os pesos do modelo, o cérebro da IA e principalmente os datasets gigantes e caríssimos do treino original. Entendi. Quer dizer, abrem a porta, mas não entregam a chave da casa. Perfeito. Então, qual a jogada? O material sugere que é uma estratégia comercial bem esperta. A empresa ganha imagem de colaborativa, atrai gente para a plataforma dela, mas mantém um controle do núcleo da tecnologia, da propriedade intelectual valiosa. Mantém a vantagem competitiva. É uma abertura controlada, então. Talvez mais para fortalecer a própria posição do que para fomentar a colaboração total. Exatamente. Isso complica ainda mais o debate, né? Não é só preto no branco. Sem dúvida. Essa área cinzenta dos semi-abertos mostra bem como o comercial e o estratégico se misturam com a ideia de abertura. E se a gente conecta isso com o quadro geral que a fonte desenha, fica claro que o futuro da IA não é uma escolha simples. Ou tudo aberto ou tudo fechado. Parece que não, né? Provavelmente não. O futuro deve ser um equilíbrio, bem delicado e sempre mudando. Tem essa tensão constante que o material ressalta. De um lado, aproveitar o potencial gigante da abertura para inovar rápido, para democratizar. Do outro, gerenciar as responsabilidades éticas e de segurança que vêm com tecnologias tão poderosas. É o dilema. Como liberar o poder sem liberar o caos? Exatamente. E o material aponta algumas saídas que estão sendo exploradas. Regulamentações governamentais mais ágeis, adaptáveis, que coloquem limites mínimos sem travar a pesquisa. É difícil, mas essencial. Imagino que seja super complexo implementar isso globalmente. Muito. Outra coisa são licenças de uso mais inteligentes para modelos abertos, tentando incluir cláusulas de uso responsável, restringir usos claramente ruins. E parcerias também, né? Público-privadas. Sim, parcerias entre governos, universidades e empresas.
para alinhar os objetivos, direcionar a IA para áreas de maior benefício social. O objetivo final, que a fonte bate muito na tecla, é evitar que o poder fique concentrado demais, seja tecnológico ou econômico, e lutar para que a IA beneficie todo mundo, de forma segura, justa. E equitativa. Um desafio gigantesco, sem dúvida. E falando em botar essas tecnologias para rodar, em garantir que as ideias funcionem na prática, seja para esses modelos complexos que precisam de muita máquina, seja para sustentar projetos abertos que dependem da galera online, ou mesmo para lançar qualquer coisa digital hoje em dia, ter uma base tecnológica forte e confiável é, assim, fundamental. É por isso que, pensando nessa necessidade de infraestrutura, de tirar projetos do papel, pode ser um site pessoal, um blog para compartilhar ideias, como a gente faz aqui, ou até uma lojinha virtual. Ter uma boa hospedagem de sites é o começo de tudo. E a nossa dica hoje é a Hostinger. Eles são super conhecidos por oferecerem um pacote muito bom. Performance, com sites rápidos que aguentam visita, segurança reforçada para proteger tudo direitinho e um suporte que está lá para ajudar a qualquer hora, 24/7. Isso é bom mesmo, especialmente para quem está começando. Com certeza. E o melhor, conseguimos um presentinho para quem acompanha a gente. Usando o link especial que está na descrição ou só escaneando o QR Code que está aí na tela, você garante 20% de desconto nos planos da Hostinger. Se você está pensando em criar ou dar um up na sua presença online, vale muito a pena dar uma olhada na Hostinger. Fica a dica. Bom, retomando então o nosso fio aqui sobre os modelos de IA, fica bem claro que a gente está num terreno complexo, né? De um lado tem o apelo do código aberto. Transparência, colaboração, inovação distribuída, mas com desafios reais de segurança, de grana, de governança. Do outro, os modelos proprietários. Muitas vezes na frente em performance, mas com a opacidade da caixa preta, a concentração de poder, as barreiras de acesso. E ainda os semi-abertos no meio do caminho. Exato. E essa estratégia dos semi-abertos lembra que as linhas não são tão claras, as motivações são várias. Como esses modelos vão conviver, competir, talvez colaborar, isso não é só uma questão técnica. Vai ter, como a fonte diz, um impacto direto e profundo em como a tecnologia avança na economia desse setor e, no fim das contas, em como a IA vai afetar a vida de todo mundo. Perfeito. Então, se a gente fosse resumir os pontos-chave dessa nossa análise de hoje, baseada no material, temos a IA aberta, acelera inovação, democratiza, mas pena com mau uso, sustentabilidade e controle. Em contraste, a IA proprietária entrega poder, refinamento, mas nos deixa no escuro sobre como funciona e concentra mercado. E os híbridos mostrando as estratégias por trás. Isso. Os semi-abertos mostrando que tem muita estratégia empresarial aí. O que a gente tira disso tudo? Que estamos num momento chave. A busca agora é por um equilíbrio. Um equilíbrio talvez instável, sempre sendo negociado, entre aproveitar os benefícios da inovação e do acesso e, ao mesmo tempo, gerenciar os riscos e colocar barreiras éticas fortes. Encontrar e manter esse equilíbrio é o grande X da questão agora. Exato. Talvez o maior desafio para todo mundo envolvido: desenvolvedores, empresas, governos, sociedade civil. E essa busca pelo equilíbrio deixa a gente com uma provocação final, né? Algo para a gente pensar além do aberto versus fechado. Olhando para frente, como é que a gente pode, de verdade, criar um ecossistema global de IA que seja ao mesmo tempo inovador e rápido, acessível e justo, seguro e confiável e alinhado com valores éticos. E isso independentemente do tipo de licença que prevaleça para cada modelo. Que tipo de mecanismo concreto de colaboração internacional, de supervisão independente, talvez por entidades com vários setores juntos, e de incentivos econômicos, sociais, regulatórios, a gente poderia criar e colocar em prática? Complexo. Muito. Para garantir que a IA sirva mesmo para o bem-estar de todo mundo e para o progresso sustentável, em vez de piorar a desigualdade ou criar novos riscos gigantes.
É uma pergunta difícil, sem resposta fácil, mas central para o futuro com IA que a gente quer. Uma reflexão poderosa para fechar nossa conversa de hoje. Agradecemos demais a sua companhia nessa exploração do mundo complexo da IA aberta e proprietária. Esperamos que tenha sido útil e esclarecedor e que tenha gerado boas ideias aí. E claro, não custa lembrar, se você gostou, achou útil, por favor, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e ativa o sininho para saber as próximas análises. Muitíssimo obrigado e até a próxima.